Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia. Hoje já vamos para o capítulo 4 de João, o primeiro livro de João. E hoje à noite a gente já acaba, que são 5 capítulos do primeiro livro de João. Amanhã a gente já entra no segundo livro de João, e é um capítulo só, e no terceiro livro de João, que é também um capítulo apenas, né? Então, amanhã a gente já finaliza o livro de João, segundo, né? Aí na quarta-feira, a gente já entra em Judas. E na quarta mesmo, gente, a gente já vai para o livro do Apocalipse, que eu sempre falo para vocês, né, que é um livro que eu acho muito interessante. E estamos chegando perto aí do final, né, gente, do final do Novo Testamento. Depois disso a gente vai, então, começar o Antigo Testamento. Calma que tem muita coisa ainda para a gente aprender da Bíblia, e depois disso a gente vai ainda continuar conversando aqui os assuntos mais polêmicos, vamos dizer assim, da Bíblia, que vão surgindo no nosso dia a dia, né? Vamos lá então, gente. Alerta contra os falsos profetas. Amados, não deis créditos a qualquer espíritos. Antes, porém, avaliar com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Desse modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus como Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos. Por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi desse modo que manifestou o amor de Deus para convosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Porquanto dessa forma conhecemos o amor que Deus tem em nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós, semelhantemente, somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe a punição,
é aquele que teme, não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar ao seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou esse mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Amém, né, gente? E aqui uma coisa muito importante que eu vejo: amar ao seu irmão é amar aquele que também ama a Deus. Não tem como você amar, por exemplo, quem ama as coisas do mundo, quem insiste com as coisas do mundo. Como eu já falei para vocês, existem muitas criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Como você vai amar aquele que não segue a Deus, aquele que nega a Deus e aquele que insiste nisso, aquele que quer te trazer para as coisas mundanas, para as coisas do mundo, para as coisas que não prestam? Não é isso o que aqui a Bíblia está falando. Nós somos de Deus, que conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. Então, já está aqui, gente. Já está aqui tudo o que a gente precisa saber. Mas quer dizer que todo aquele que não confessa em Jesus, aquele que está fora do caminho, eu não devo amar? Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que há de vir. Você vai amar o anticristo? Você vai fazer isso? Não, né? Não. Então, quando aqui o profeta fala a gente amar os nossos irmãos, quem são os nossos irmãos? Os nossos irmãos são aqueles que estão em Cristo. E aí, muito cuidado, né? Quando fala que os falsos profetas e coisa e tal, né? Os falsos profetas, eles não precisam necessariamente estar profetizando, mas eles estão falando das coisas que são da carne, das coisas que são do mundo, das coisas mundanas. E essas pessoas, elas não pertencem a Deus. Essas pessoas, elas querem de convencer, né, de que as coisas que estão no mundo são boas, são aquilo que você tem que seguir. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Muitas vezes a gente até fica se questionando, quem nunca, né? Que coisa, esse mundo parece que não me entende, eu não entendo esse mundo, meu Deus, por que as coisas do mundo não dão certo para mim? O que tem que dar certo para você não são as coisas do mundo, o que tem que dar certo para você são as coisas de Deus. Aquilo que provém de Deus é que tem que dar certo na sua vida. O que são as coisas de Deus? A felicidade, a alegria, a comunhão, a ajudar o próximo, que também seja de Deus. E de novo, tá, gente? Muito cuidado, tem muita gente que vai procurar te colocar para baixo, tem muita gente que vai procurar falar mal de você, tem muita gente que você, inclusive, não vai compreender. E não se sinta mal, porque essas pessoas, muitas vezes, podem ser como os falsos profetas. Mas não esqueça aquilo que já diz na Bíblia, né? Que Jesus já falou, eu venci o mundo. É isso. Você tem que vencer o mundo. Que mundo que é mundano. Aquelas coisas que não são de Deus. Ande sempre no caminho de Deus. Esse, com certeza, é o melhor caminho. Tá bom, gente? Nos vemos hoje à noite. Hoje à noite a gente já acaba o primeiro livro de João, como eu falei para vocês. E aí vamos lá para o segundo livro de João, que é um
capítulo só. Tá bom? Amanhã, né? Só isso, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos logo mais. E que Deus abençoe todos vocês e que tenham uma semana excelente. Que vençam o mundo.